Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de português. Então, solta a vinheta! Na dica de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre a formação de verbos regulares no modo subjuntivo da língua portuguesa. Primeiro, o modo subjuntivo é aquele que é utilizado para falar de fatos possíveis, duvidosos e hipotéticos. Então, por exemplo, quando eu digo é possível que chova, né? Eu estou falando de um fato possível. Talvez chova, né? Também pode ser um fato duvidoso. Ou também, se você trabalhasse, teria dinheiro, né? Se você trabalhasse, esse seria um fato hipotético. Então é nesses casos que nós usamos o modo subjuntivo, certo? O modo subjuntivo na língua portuguesa, ele tem três tempos verbais, que é o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Vamos estudar agora, então, como conjugar os verbos em cada um desses tempos. Antes de vermos os paradigmas de conjugação dos verbos no modo subjuntivo, vamos recapitular como nós conjugamos os verbos regulares na língua portuguesa, tá? Para os verbos regulares, nós temos sempre um paradigma de terminações que nós temos que acrescentar ao radical do verbo, certo? Como que a gente acha o radical do verbo? Nós pegamos o verbo no infinitivo e nós tiramos as duas últimas letras do verbo. Então, por exemplo, aqui, falar, nós tiramos o ar. Então, fal é o radical deste verbo. Vender, né, nós tiramos o ER, o radical então é vend. E proibir, nós tiramos o IR e então o radical fica proib, certo? Então aqui nós temos um verbo da primeira conjugação, terminado em ar, um verbo da segunda conjugação, terminado em er, e um verbo da terceira conjugação, terminado em ir. Vamos ver então agora como nós podemos conjugar esses três verbos seguindo as terminações do presente do subjuntivo. Nós acabamos de ver, então, os modelos, né, os paradigmas de conjugação dos verbos no presente do subjuntivo. Então, como apareceu no slide anterior, para formar verbos no presente do subjuntivo, nós precisamos contar com a ajuda do pronome que vem então antes dos pronomes pessoais. Então, por exemplo, o verbo falar no presente do subjuntivo, seguindo então o radical acrescentado das terminações que nós vimos, o verbo falar no presente então fica que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que eles falem. O verbo vender fica que eu venda, que tu vendas, que ele venda, que nós vendamos, que vós vendais, que eles vendam. E o verbo proibir fica que eu proíba, que tu proíbas, que ele proíba, que nós proibamos, que vós proibais, que eles proíbam. Vamos ver agora então como é que fica a conjugação dos verbos no pretérito imperfeito do subjuntivo. Para conjugar os verbos regulares no pretérito imperfeito do subjuntivo, nós utilizamos o pronome se e também o verbo, então, o radical do verbo
seguido das terminações que nós acabamos de ver. Então, o verbo falar no pretérito imperfeito ficaria se eu falasse, se tu falasses, se ele falasse, se nós falássemos, se vós falasseis, se eles falassem. O verbo vender ficaria se eu vendesse, se tu vendesses, se ele vendesse, se nós vendêssemos, se vós vendesseis, se eles vendessem. E o verbo proibir ficaria se eu proibisse, se tu proibisses, se ele proibisse, se nós proibíssemos, se vós proibisseis e se eles proibissem. Vamos ver agora, então, a conjugação de verbos no futuro. Por fim, para conjugar os verbos regulares no futuro do subjuntivo, nós utilizamos o pronome quando. E, mais uma vez, o radical do verbo com as terminações que nós acabamos de ver. Então, o verbo falar, no futuro do subjuntivo, fica quando eu falar, quando tu falares, quando ele falar, quando nós falarmos, quando vós falardes, quando eles falarem. O verbo vender fica quando eu vender, quando tu venderes, quando ele vender, quando nós vendermos, quando vós venderdes, quando eles venderem. E o verbo proibir fica quando eu proibir, quando tu proibires, quando ele proibir, quando nós proibirmos, quando vós proibirdes, quando eles proibirem. Certo? Esta foi a nossa dica de hoje, então, sobre os verbos no modo subjuntivo. Espero que tenham gostado do vídeo. Lembre de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Até mais!